Aqui é Emerson Pavoski e essa é a apresentação do trabalho Convergência dos estudos CTS e da paisagem para entender a relação com sociedade e natureza, de autoria de Emerson Luiz Pavoski da Silva e Emerson Luiz Tonetti. Parece haver uma dissociação entre as esferas sociedade e natureza na academia científica, tanto na academia como na realidade coloquial, na realidade menos formal que existe. E isso decorre por uma percepção de que a sociedade, de que os seres humanos vivem separados da natureza, pela construção das cidades, pela construção das casas, como se os elementos naturais não nos interferissem, ou como se nós não tivéssemos nada a ver com a natureza. Isso não ocorre de fato, não ocorre de verdade. Como exemplo, tem aqui a questão da pesca. Então, a fonte do nosso alimento depende da qualidade de um bem natural, seja ele do rio como do recurso pesqueiro, e da polinização. Então nós precisamos manter flores em quintais, em terrenos, para ter os polinizadores e geração de alimento. Mas nem sempre a relação é tão benéfica. Às vezes percebe-se essa dependência entre um e outro, e o ser humano acaba criando tecnologias e formas de tirar vantagem. Como o caso da Revolução Verde, onde as construções de tratores e produção de fertilizantes aumentou a produção, mas através de cultivos que não eram bem-vindos àquele solo. E aí você tem que fertilizar o solo, movimentar o solo, e com o tempo perde-se a qualidade natural. E não há essa consonância entre as esferas. Acredita-se que parte disso ocorra porque haja uma separação entre as ciências naturais e as ciências humanas, onde os trabalhos de uma não consideram as outras. É comum na biologia não se considerar as dinâmicas da sociedade, e na sociologia, por exemplo, não se considerar as dinâmicas ambientais. Então, pensando nisso, nós encontramos na literatura duas formas de estudo das ciências, as ciências ambientais, o estudo da paisagem e a teoria Torrede, que, através do verificado, permitem fazer esse diálogo entre as ciências naturais e humanas. E, com isso, montamos a seguinte metodologia: comparar a teoria Torrede, do escopo da CTS, da Ciência, Tecnologia e Sociedade, e o estudo da paisagem, das ciências naturais, através de busca de palavras-chave como a Torrede, paisagem e ecossistema, e indexadores como selo e CAPS, e comparando a semelhança entre esses. Só lembrando que CTS é das áreas das ciências humanas, das humanidades. Os nossos resultados colocamos em 3 itens: a relação sociedade-natureza, mediada pela teoria Torrede. Então, existem alguns pontos em comuns que tanto a sociedade como a natureza causam, como a poluição de recursos hídricos, a produção de transgênicos e clima e biodiversidade. É só a gente lembrar da camada de ozônio. Sim, há a emissão de gases, mas a conformação da camada de ozônio e os componentes também tem sua causa, e acontece que tanto a natureza como nós causamos esse processo do efeito estufa, das mudanças do clima. Então são pontos em comuns entre a sociedade e a natureza. Essa ideia de pontos em comuns também ocorre para a ciência, para a tecnologia e para a sociedade, que é uma área interdisciplinar que considera que ciência produz tecnologia que interfere na sociedade, e a sociedade produz ciência. Então um está ligado ao outro e um produz o outro. Dentro dessa interdisciplinar, há a teoria Torrede, que permite o diálogo entre os seres vivos também, não apenas tecnologia, ciência e sociedade. Então, o que diz essa teoria? Que ciência, tecnologia, política e natureza interferem-se e coevoluem.
Só fazendo um parênteses que na tecnologia tem bastante a questão do artefato, e que aqui a discussão não foge do artefato. Artefato vem da palavra artus factum. Artus, aquilo que se tem interesse, que tem uma ideia de produção, e factum, de produção. Então, uma ferramenta, ou algo que tem um objetivo, algo que tem um formato. Basta pensar na tela de um notebook, que ele tem uma função de perceber o mundo do digital, mas ele não é ergonomicamente saudável, ele não agrada a anatomia. Então é comum os artefatos terem prós e contras. O que produz esses prós e contras? O que produz o sucesso e a falha de uma tecnologia, de um artefato, é chamado simetria. Esse princípio foi criado por David Bloor. Mas Bruno Latour adaptou o conceito, por isso aqui o asterisco, e comunicou não apenas essas falhas e sucessos, não apenas ciência, tecnologia e sociedade, mas também artefatos, locais, animais não humanos e demais seres vivos. Como se cada um desses itens fosse um ponto que se comunicasse e interagisse numa grande rede. Como eles interagem, um causa influência no outro, recebe o nome de ator. E como eles criam uma malha de interações, um sistema de interações, recebe o nome de rede. Essa é a compreensão da teoria ator-rede. O segundo item que nós separamos é o estudo da paisagem. O estudo da paisagem começou com a teoria geral dos sistemas, na verdade começou antes, já com Humboldt, mas ele ganhou força com a teoria geral dos sistemas de Humboldt-Talanffy, da compreensão de que os seres vivos ocorrem em sistemas de interações com o ambiente. Essa compreensão evoluiu para a compreensão do geossistema, da geografia física, como vemos aqui, onde considera plantas e animais em comparação com as atividades humanas, a área descrita em escalas, metros, quilômetros, centenas de metros, acres, e o ser humano como uma parte da dinâmica de forças que interagem naquele ambiente. E isso mais tarde foi adaptado com a divisão de ciências pré-ecossistema, na ecologia, que aí muda do geossistema para ecossistema, considerando fauna e flora apenas plantas e animais. E a área, não é que a área seja relevante para o ecossistema, mas ela não descreve dessa forma. Então você tem lá os índices de diversidade alfa, beta e gama, que considera a área, mas ela não dá tanta importância como faz o geossistema, como faz a geografia física, como faz o estudo da paisagem propriamente dito. E o ser humano é sempre visto na percepção de comparação do ambiente natural ao ambiente degradado ou antropizado. Então, por muito tempo, a ideia de paisagem foi sinônimo de geossistema. O geossistema, como está sendo apresentado aqui, foi elaborado por Georges Bertrand na década de 1960, e ele compreende 3 pilares: potencial ecológico, ou seja, os fatores abióticos do ambiente, exploração biológica, os seres vivos, e ação antrópica. Essas 3 forças interagem e manifestam as características únicas de um ambiente, de um único local. Então esse seria o geossistema. No entanto, o ser humano age com mais intensidade e consistência do que os outros itens. E mais tarde, o mesmo criador do geossistema, Joseph Bertrand, criou com sua esposa Claude Bertrand o trinômio sistema GTP, que compreende geossistema, território e paisagem. Então, se antes geossistema era sinônimo de paisagem, agora geossistema, paisagem e território incluem os 3 itens anteriores. Mas aqui se dá mais importância àqueles não humanos. Aqui, em território, há uma similaridade de importância entre os não humanos e o humano, e em paisagem quase que totalmente o humano. Então, o mesmo tipo de trabalho pode ser estudado por diferentes pesquisadores. O mesmo ambiente pode ter diferentes perspectivas. Notemos a semelhança aqui com a teoria ator-rede,
que essas 3 núcleos, ou só o solo, só a hidrologia, ou determinado tipo de ação antrópica, pode ser estudado e causa essa interação. Então parece um pouquinho a teoria Torricelli. E com isso é o nosso terceiro item, o estudo da paisagem e a teoria Torricelli. Então aqui eu trouxe um trecho do texto publicado. A sociedade utiliza a tecnologia para o domínio da natureza. Lembre-se disso. E a ideia de construção comum entre atores humanos e não humanos é antiga, mas é necessário o desenvolvimento e melhoramento de métodos que permitam fazer essa análise. Então é comum essa ideia de que nós construímos para dominar, como a construção de cidades ou pavimentação para evitar crescimento de gramados e árvores, bem como facilitar o transporte de veículos motorizados. Mas essa ideia de que não apenas o ser humano constrói, no caso de uma cidade, mas também os atores não humanos, ela já existe há muito tempo. No entanto, faltam métodos de se verificar isso. E com isso entra o estudo da paisagem, na teoria francesa, na teoria Bertrand, da teoria de Bertrand, e a teoria Torricelli da CTS. Então aqui um exemplo de como o GTP do estudo da paisagem faz isso. Então os geossistemas compreendem os riscos físicos e biológicos. Isso aqui é um estudo de riscos ambientais. A vulnerabilidade do território entra como riscos sociais e tecnológicos, e a paisagem como a percepção, como a cultura sobre aquele ambiente. Agora, se nós transformarmos esses itens aqui, em atores não humanos e a interação deles criando um ambiente por essa ideia de construção comum, nós nos aproximamos disso. Então, clima, solo, água, território, economia e outros itens entram aqui na paisagem como atores não humanos. O ambiente criado por esses, pela interação entre esses com uma rede. E a cidade, que é um ambiente urbano, como a tecnologia, seria uma forma de dominação. Então aqui só vou mostrar que as ciências naturais e as ciências sociais, elas têm essa comunicação. E pessoas como eu, das ciências ambientais, que estudam a ecologia da paisagem, conseguem encontrar um ponto em comum que pode ser facilmente compreendido por aqueles que não são da nossa área, utilizando desses sinônimos. Aqui só um exemplo disso, que ciências sociais estão na sociedade, ciências naturais estão na natureza. A sociedade produz tecnologia que atua sobre a natureza é um recurso da tecnologia, e a tecnologia molda a sociedade. Ambas, sociedade e natureza, formam um ambiente. O ambiente é estudado pelas ciências ambientais, que pode utilizar da teoria Torricelli e do estudo da paisagem. Então, só traçando que não existe existe essa dissociação entre as ciências, mas ainda existem alguns pontos em comuns, que podem ser bem-vindos no tratamento e na gestão do espaço urbano, do espaço comum entre a sociedade e a natureza. Então, pensando na ideia de será que a especialização das ciências causou essa dissociação? Então nós criamos, a partir dessa hipótese, buscamos uma ciências com visões integradas, mas que não desconsideram a visão do pesquisador. Então, se eu for das ciências sociais, eu posso trabalhar com o ambiente utilizando a teoria Torricelli. Se for das ciências naturais, eu posso fazer um trabalho com o ambiente trabalhando com o estudo da paisagem, na visão bertrandiana ou no estudo da paisagem norte-americano, naquela ideia de matriz, de manchas. Mas essas visões integradas não necessariamente desconsideram a natureza do pesquisador. Então, tanto a teoria Torricelli como o estudo da paisagem fazem isso. Aqui é apenas para mostrar que, no caso, a teoria Torricelli da interdisciplinar CTS, ela tem esse caráter de ser interdisciplinar, mas só para mostrar que existe a possibilidade de um diálogo entre as áreas e facilitando aí a solução de problemas socioambientais que envolvem tanto a sociedade como o ambiente.